Quando a gente fala de avaliação de governo por parte da população em geral, né, vai vendo por município, por estado, o critério, o critério óbvio, né, porque ao longo da história isso se mostra. O critério que faz alguém entender que o governo está bom ou o governo está ruim é o critério econômico. As pessoas não conhecem outro critério. Então ninguém pensa assim, não, eu acho que o governo Lula está ruim porque a educação, porque o meio ambiente. Não, as pessoas só pensam assim, a economia, preço da gasolina, preço dos alimentos, inflação, nem dólar conta muito, porque Brasil, né, o Brasil é um país muito pobre, então a maioria das pessoas nunca viu uma nota de dólar na vida, viu na televisão. Então, o critério que as pessoas têm para avaliar o governo é o critério de preço. É preço, inflação e economia. Por isso que sempre, na hora no ano eleitoral, o governo mexe, mexe nos preços. Isso aí é antiguíssimo, isso aí é do tempo do Império. Né? Chega no tempo ali de eleição, o governo dá coisa para o pobre, né? Dá comida, aí faz cinema itinerante, essas besteiras. Baixa alguns preços. Você viu aqui, não sei aí no estado de vocês o que aconteceu, mas aqui em Brasília, no Distrito Federal, aí nos últimos 10 dias, na semana anterior, deram uma queda no preço dos combustíveis assim, foi emocionante. Eu fiquei feliz. Quanto tempo eu não ficava feliz, né? Eu abasteci com o etanol a 3,99. Deu vontade de beber um pouquinho na bomba lá, né? Então, etanol muito barato, 3,99. Ano eleitoral é uma beleza. Aqui em Brasília, várias rodovias sendo recapeadas, né? Muitas obras, viadutos, essas palhaçadas todas, o tempo inteiro, o ano eleitoral. Então, quando a gente vê ali de novo, coloca lá para a gente, por favor, Celine, de novo lá a pesquisa, uma coisa assim que me deixa... todos nós, né? Isso aí é uma obviedade já. É impressionante, né? Como os estados mais lascados são os estados que mais amam o governo. Então, quando você olha, assim, índice de aprovação, aí você tem... Se a gente for avaliar ali, né? Vamos fazê-lo aqui. Só um parênteses aqui, rapidão. A galera está perguntando de estados mais periféricos, sei lá. E o Sergipe? E Rondônia? A pesquisa pegou os estados mais relevantes, né? Então, deve ser, assim, estados maiores, com mais população. Sim. Então, a gente vê ali, no fundo, o governo está indo bem na ótica de quais estados? 3 ou 4. A gente poderia até colocar 4, que seria... Esse é o gráfico, é o segundo, né, Celino? Coloca o primeiro lá, por favor. Aí depois a gente vai para o segundo. Então, assim, segundo, vamos colocar 4 estados. Por quê? Se você somar ali o vermelho, né? Somar o vermelho não, vamos colocar sim ou não, né? Porque aí está verde e vermelho, tá aprovado ou desaprovado. Então, você tem uma desaprovação, vermelho aí, portanto, a partir do 5º estado ali, Minas Gerais. Então, o primeiro, né? Pernambuco, 32, Bahia, 33, Ceará, 35, Pará, 45. Você vê que do terceiro por 4 já tem um salto, né? De 10 pontos. Ou seja, só em Pernambuco, Bahia, Ceará e Pará é que as pessoas estão, assim, majoritariamente, vamos colocar o Pará nesse grupo, majoritariamente as pessoas estão aprovando o governo federal. Agora, sinceramente, Pernambuco, Bahia, Ceará e Pará. Pará é mato. Bahia é Bahia, né? Bahia é até um adjetivo, né? Não é nem nome próprio. Bahia é um adjetivo. Bahia e Pará, você vai lá e pergunta, e aí, o que você está achando do governo? Cara, eu estou gostando, eu estou achando bom. Pô, mas você está na Bahia. Não, mas tá bom, eu estou gostando. Vou ali comer uma macaxeira? Vou ali comer uma rapadura? Então é incrível, né, cara? Mas isso também não é de se espantar, é porque é impactante, assim. Não é de se espantar, que é justamente a falta de conhecimento, a falta de ciência, né? A falta de senso, a falta de um poder intelectivo para observação da realidade, perceber o que me cerca, aquilo que é devido a mim, aquilo que é devido aos meus pares, aquilo que é devido à cidade na qual eu vivo e aquilo que é devido ao Estado. Então, aquilo que é devido ao Estado no Brasil é péssimo.
Assim, um baiano que fala, não, eu acho que o governo federal tá bom. Ele não tem ideia do que é a Bahia, do que é o Brasil, do que é o planeta Terra, do que é governo. Ele não tem ideia de nada disso. A vida dele é o quê? Acordar, comer, fazer um amor, trabalhar, tomar um corote, é isso. Porque se a pessoa tiver, assim, minimamente de posse das suas capacidades mentais, ela vai entender que, cara, não tem como o governo federal tá bom. Você está vendo como está indo a inflação? Você está vendo que esse governo é um governo de esquerda e o governo de esquerda tem, por pressuposto, chegar ao poder para, chegando ao poder, combater as elites e assim dar mais acesso às riquezas para os mais pobres. O que o governo Lula fez contra as elites? O que o governo Lula fez contra os bancos, contra os financistas, contra os monopólios no Brasil? Nada. Mas como que o governo Lula é um governo de esquerda? Se ele não combate os monopólios, os oligopólios, se ele não combate os capitalistas, se ele não combate os financistas. Não estou nem dizendo dele vencer, porque vencer é Deus quem decide quem vence uma guerra. Agora, o Lula não combate, não há combate da parte do governo Lula àquilo que é o símbolo da burguesia, do capitalismo. Não há um combate. Então, para que a gente tivesse no Brasil um acesso ao dinheiro, né, um acesso à riqueza da parte dos mais pobres, uma das primeiras coisas que um governo precisaria fazer é quebrar com essa maldição que existe no Brasil, que as pessoas só não se revoltam contra isso porque o Brasil é um país, já falamos demais sobre isso aqui no canal, o Brasil é um país isolado do mundo, isolado pelo Atlântico, isolado pela floresta amazônica, pelo Pantanal. O Brasil é geograficamente isolado do planeta Terra. O Brasil é ilhado aqui. Então, em geral, o brasileiro nunca foi em outro país. Ele só conhece o estado dele. O brasileiro, se ele nasce no Nordeste, ele nunca foi no Sul. Ele nunca foi em Gramado. Ele nunca foi em Joinville. Ele nunca foi em Curitiba. Se ele nasce no Sul, o cara que é de Curitiba, quantas pessoas, o cara é curitibano, ele nunca foi numa praia nordestina. Quando ele vai na praia na Ilha do Mel, quando ele vai na praia, no máximo ali no sul de São Paulo. O Brasil é grande demais. Então as pessoas não conhecem outra realidade. Se conhecessem, veriam uma coisa que é irritante. O quanto os produtos brasileiros são todos eles monopolizados. Você vai num supermercado, em qualquer país você vai no Paraguai, você vai assim no Chile, você vai na Colômbia. Aí você vai no supermercado na Colômbia, você vai comprar assim água mineral com gás, né? Você chega lá no supermercado, tem 10 marcas. Marcas boas. Não é assim 10 marcas igual tem no Brasil. Você vai lá, água do Fernando, né? Água da tia Francisca. Não. A água, uma embalagem bonita, uma água boa, variações. Então você vai ter uma com mais acidez, outra com menos acidez, uma com mais gás, outra com menos gás. No Brasil, você vai no supermercado, água com gás, uma marca. Aqui no Distrito Federal, você vai comprar água com gás, tem Indaiá. Não, mas eu não queria Indaiá, eu queria Caxambu, eu queria Prata. Não tem, só tem Indaiá. Fala, cara, mas isso é coisa, olha, sei lá, eu acho que em Bangladesh é melhor. Então, tudo no Brasil é monopólio. Você vai trocar o óleo do seu carro? Você vai colocar o óleo, aqui, é o óleo da Lubrax, só tem Lubrax. Aí você vai no outro lugar, não, aqui a gente só trabalha com óleo, Então, tudo no Brasil é monopolizado. Então, com o monopólio, você sempre fortalece o empresariado. Você vai no supermercado nos Estados Unidos, cara, é incrível, você vai comprar assim, sei lá, cereal matinal, né, aqueles sucrilhos. Você vai comprar cereal matinal, tem 20 marcas. Sim, 20 sabores diferentes, 20 marcas diferentes, embalagem grande, pequena, quadrada, redonda, uma vem um potinho, a outra não vem potinho, uma vem colher, a outra não vem colher, a outra você compra, ganha uma raspadinha. Cara, é assim, os empresários se engalfinhando pelo cliente. Isso faz com que haja mais produto, mais variedade de produtos, haja menor preço, porque tem maior concorrência. O Brasil não tem concorrência. Então, como que o governo Lula não combate isso? Eu nunca vi o Lula falar disso. Pelo contrário. Muito pelo contrário. O Lula é o maior criador dos monopólios brasileiros. Foi o Lula que transformou a Magazine Luiza
num Tiranossauro Rex que engoliu todos os varejistas do Brasil. Ninguém conseguiu bater, quebrou todo mundo. Então, Magazine Luiza, a Luiza Trajano, que era uma dona de casa, uma pequena empreendedora, o governo Lula transformou a Luiza Trajano numa das maiores empresárias do país, uma das maiores empresárias do continente americano. Luiza Trajano. Ela jamais faria isso se não fosse o PT ter feito o que fez por ela. Então, o governo de esquerda no Brasil, ele como escreve o Paim e o Ricardo Vélez, ele é um governo patrimonialista. Ele é um governo que cria patrimônios e vai criando esses patrimônios, fortalecendo esses patrimônios, porque no fundo ele usa isso como um banco para o partidão. Então, o governo de esquerda no Brasil criou Magazine Luiza, criou as indústrias X lá do Ike Batista, criou a JBS, engoliu todos os pequenos e médios frigoríficos do país inteiro, criando a JBS. Você vai no supermercado comprar uma carne, tem lá 3, 4 marcas, todas são da JBS. No fundo é uma só. Eles criam selos. Aí você tem um selo aqui, um selo ali, outro selo acolá. É tudo selo da JBS. Aí depois, naquela briga da Sadia e da Perdigão, fizeram a BR Foods. Cara, tudo no Brasil é monopólio. Isso ferra como cidadão brasileiro. Aí depois levantam pautas idiotas como essa pauta da 6x1. Ah, não, a gente tem que trabalhar menos para você ter mais tempo livre. Que mais tempo livre? Você não vai ter mais tempo livre. A situação econômica e fiscal do Brasil está tão ruim, tão ruim, tão ruim, que você vai pegar os seus 2 dias livres que você vai ter e vai fazer bico. Você vai ser motorista de Uber. Você vai entregar comida pelo iFood. Você vai fazer brigadeiro para vender no semáforo. Você vai fazer quentinha para vender na esquina. Coisa que você não precisava fazer. Você podia muito bem trabalhar 6 dias e folgar 1, mas ganhar um dinheiro suficiente para você ter uma boa vida. Mas não, agora você vai trabalhar 7. E isso é feito pela esquerda. Então, os maiores monopólios não são originados dos capitalistas, dos metacapitalistas, dos financistas, dos burgueses. É da esquerda. E esses estados aí, por que a esquerda tem aprovação tão alta em estados como esse? Porque é uma população miserável que recebe Bolsa Família, portanto tola, mal alimentada, mal educada, porque ninguém que ganha Bolsa Família tem dinheiro para ir no teatro, tem dinheiro para comprar livros, né? Tem dinheiro para assinar o Spotify para ouvir bar. Não tem. Então, o cara que está no Bolsa Família, o dinheiro dele é para quê? É para ele tomar uma cervejinha no final de semana, comprar ali a alimentação. E justamente nesses estados o governo tem aprovação. Então, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Sabe? Isso é uma vergonha, cara. Isso é vergonhoso. Essa situação é vergonhosa. Agora, como mudar isso? Não tem como, porque nós somos escravizados por esses políticos vagabundos, por essa patifaria aí de pilili. A gente está numa situação como essa e você tem o Tribunal Superior gastando 6 milhões de reais para fazer a urninha pilili, a mascote da democracia, enquanto o cara está lá comendo mucunzá e batendo palma para o governo. É uma merda. E a gente já resgatou essa notícia algumas vezes, mas vamos para ela novamente, porque para apoiar aqui o que você está falando, uma estatística interessante, são esse gráfico aqui de 12 estados que tem mais Bolsa Família do que empregados com carteira. Cadê o mapinha aqui? Tá aqui, ó. Locais onde beneficiário do Bolsa Família supera carteira de trabalho. Esses dados são de agosto de 2024. Maranhão, há 565 mil beneficiários a mais do que empregados com carteira. Meio milhão. Aí aqui a gente tem a lista de, proporcionalmente, os estados com mais benefícios do que empregados, né? Mais beneficiários do que empregados. Liderado por Maranhão, seguido Pará, Bahia, Piauí, Pernambuco. Paraíba.
Paraíba, Amazonas, Alagoas, agora sim Pernambuco, Ceará, Sergipe, Amapá, Acre, Roraima. Nordeste em peso. Enfim, né? aqui os que estão em dívida, né? Aí aqui começa os que não, enfim, que tem menos, tem mais carteira. E não é uma situação nem confortável, não, né? Roraima, Rio Grande do Norte, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Mato Grosso. Enfim, a diferença começa a ficar grande aqui no Espírito Santo, Mato Grosso. Enfim, aí São Paulo, obviamente, é o que tem mais carteira de trabalho em comparação com então você pega ali em cima Família. nos primeiros, né? Você vê, aí o Nordeste está em peso e alguns estados do Norte. Aqui todos os que estão em dívida, digamos assim. Então assim, isso aí é um alerta para qualquer governo, né? Qualquer país que tivesse uma situação assim, teria acendido um alerta e estaria assim fazendo uma união de forças. Isso é uma guerra. Isso é uma guerra, porque é um país em ruínas e é um país que está avisando. O país vai fracassar. Nós seremos dominados. Nós vamos virar mão de obra de algum país poderoso que vai chegar aqui e vai nos dominar, porque nós não estamos gerando renda. Você não está gerando riqueza. Então, se você não gera riqueza, o que acontece? Você vai empobrecendo cada vez mais. Então, o Brasil está assim, depauperando até chegar num ponto em que não terá forças para resistir. E a gente vai ser dominado. Agora, o que o governo federal está fazendo diante desse cenário? Está investindo ainda mais nesses estados. Está falando assim, não tem nada ruim não. O Maranhão é maravilhoso, o Pará é maravilhoso, a Bahia é maravilhosa. Se você não gosta, você é racista. Você tem que gostar. Isso é maravilhoso. Olha lá, ó. Você tem 564 mil pessoas. Como é que é o título ali do critério? 564 mil pessoas. Com mais beneficiários do Bolsa Família do que carteira assinada. É 500 mil de pessoas. Você tem 500 mil de pessoas a mais dependendo de benefício social. Isso é ruim, isso não é bom. É ridículo ter que falar isso, né? O Brasil, tá vendo como o Brasil faz mal pra gente? Você começa a virar besta. Eu tô aqui igual um idiota, protestando contra uma coisa que eu não deveria estar protestando, porque qualquer pessoa não precisa protestar, basta você ver isso daí e entrar em pânico. Então, esse é um cenário catastrófico.